Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do Labicá a respeito de inovação efetivamente, tá? A partir de agora a gente vai falar a respeito de inovação com vocês, como implementar inovação no mercado, exemplos de implementação efetiva de inovação, seja essa inovação uma inovação disruptiva, uma inovação radical, uma inovação de continuidade, enfim. O objetivo do canal aqui é começar a conversar com você a respeito de inovação. Uma coisa que tem que ficar muito clara desde o começo é que para o Labicá, a inovação tem uma definição, tá? Você vai pesquisar e você vai encontrar por aí uma série de definições de vários pensadores diferentes, que às vezes são muito próximas, às vezes são divergentes a respeito do que é inovação, tá? Para o Labicá, a inovação é o fruto da união entre criatividade e propósito real e benéfico de se qualificar um status quo. Esse é a nossa base de crença a respeito do que é inovação, tá? Por que a gente pensa dessa forma? A inovação pela inovação pode acontecer? Sem dúvida alguma que sim, tá? A gente vai falar de alguns processos de inovação, alguns produtos inovadores com você aqui no canal, que talvez não tiveram, na verdade, o propósito de qualificar um status quo de uma forma benéfica ou com propósito, sem dúvida nenhuma que vamos, tá? Então, ao longo desses vídeos, o objetivo é falar a respeito de inovação, como você pode implementar metodologias diferentes da sua empresa, dentro da sua empresa, e principalmente a ideia central de tudo isso é a gente começar a promover a questão de sair dessa inércia ativa que o mercado brasileiro principalmente está vivendo, tá? É óbvio que a gente está numa situação de crise socioeconômica e política, né? Hoje é muito difícil falar quem começou essa crise, por que ela começou, mas enfim, o bem da verdade é que a gente está vivendo hoje uma coisa que todos nós plantamos no passado, né? Ou pela falta de discernimento no momento que a gente plantou, ou então por não ter acompanhado efetivamente o processo de crescimento dessa brincadeira. Mas enfim, esse é o papo chato, vamos entrar no que interessa efetivamente pra gente, que é a história da inovação. Então, explicado o que é inovação para o Labicá, vamos entrar num outro conceito. Nós desenvolvemos aqui uma metodologia de implementação de inovação, tá? Seja ela para uma ação específica, seja ela para o desenvolvimento de um projeto como um todo, a gente sempre parte do pressuposto que a gente precisa analisar essa metodologia antes de começar a falar com os nossos clientes a respeito de inovação. A gente chama essa metodologia de ISIS. O que é ISIS? ISIS é um acróstico para inovação simbiótica de inteligência simples. Qual a ideia dessa metodologia? A inovação ela pode ser implementada dentro e fora da empresa, para um produto, para um serviço, para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. A gente, infelizmente, tem uma cultura organizacional que, por vezes, impede que a implementação da inovação funcione. A gente tem visto, ao longo do tempo, algumas grandes empresas querendo adquirir startups hiper inovadoras, né, assumindo-as dentro de seus ambientes, inclusive dentro das suas regras, e querendo que elas continuem com essa pegada disruptiva, com essa pegada vibrante, com essa pegada de inovação radical que eles estão fazendo do lado de fora lá dentro. Cara, isso vai ser muito difícil de você ver acontecer, tá? Por quê? A gente está vivendo um momento de choque efetivamente, tá? Choque mesmo. E aí eu estou falando de choque cultural, choque de valor.
Pela primeira vez, a gente tem 3 públicos com comportamentos de consumo completamente distintos dentro do mesmo cenário de consumo, tá? Qual que é o grande problema dessa história? Aqui não vamos identificar os millennials, geração baby boomer, geração X, Y, não, tá? Vamos falar que hoje você tem 3 gerações com comportamentos de consumo dentro da massa de consumo. Isso está trazendo alguns problemas para algumas empresas. Por quê? Você tem o pessoal que está acima dos 60 anos. Aí você tem o pessoal dos 35 até 60. Aí você tem o pessoal que está dos 20 até os 35. Qual que é a real sacada e por que tem se falado tanto a respeito de inovação dentro desse momento que a gente está vivendo? A forma que esse pessoal mais sábio, né, da melhor idade, consome, está diretamente ligada aos valores que eles tiveram do que é a construção do estereótipo social ideal. E, consequentemente, as outras 2 gerações abaixo, e eu estou exatamente no meio delas, né, eu hoje quase 40 anos, eu estou bem no meio entre essas 2 primeiras massas de consumo que tem o maior poder aquisitivo do mercado, né? Os valores são diferentes de cada um desses grupos. E do grupo que vem mais baixo, mais diferente ainda. E do grupo que vai vir depois desse, mais diferente ainda. E é por isso que está se falando muito de inovação, né? Só que tem um detalhe importante que a gente precisa perceber para a gente começar a falar sobre inovação. A inovação, ela não vai ter campo para funcionar se a tua empresa, se o teu negócio, se o teu produto ou serviço não tiver um propósito real. Não promover para o meio ou para as pessoas um valor real. Não promover ao meio em que ele vai estar localizado um legado. A gente está vendo outras grandes empresas começando a deixar de existir. Só que tem uma sacada nessa história. Quando você monta um negócio, você não vai pensar no negócio que você vai montar hoje para deixar para ele morrer amanhã. Você quer promover um legado. Então, aonde que a inovação pode ajudar a gente a começar a criar massa crítica, aumentar a massa crítica de vendas, né? A partir do momento que ela tenha efetivamente subsídio para trabalhar. E o que é esse subsídio? É justamente o valor, o propósito do seu produto, do seu negócio ou do seu serviço, diretamente para o consumidor que é o público-alvo, para o stakeholder que é alvo para você, ou para o mercado que você está querendo. Então isso precisa ficar muito claro, tá? Inovação não faz milagre. Existe uma diferença muito grande entre inovação e milagre, tá? Continuar efetivamente executando hoje aquilo que você fazia ontem, esperando resultados diferentes para o amanhã, cara, desculpa, mas é insanidade, tá? Porque tá tudo mudando. O mundo já mudou e cada vez ele vai mudar mais. Algumas pessoas falam em desemprego tecnológico, quando na verdade esse desemprego que é promovido pela tecnologia, na verdade não é um desemprego tecnológico. Ele é uma evolução de alguma coisa que está acontecendo. Alguma coisa que precisa ser alterada, um status quo que precisa ser alterado. Você imagina que o primeiro cara que resolveu fazer lâmpada deve ter tido uma briga monstruosa com os caras que produziam lampião. Você imagina a sua casa hoje tocada a lampião? A indústria têxtil viveu uma baita crise quando ela começou a colocar máquina tirando emprego de tecelões. Você imagina que todas as suas roupas hoje são feitas à mão? Então o legal da inovação é isso.
ela dá pra gente visão de futuro e entrega algumas ferramentas para que com essa visão de futuro a gente possa trilhar um caminho de se tentar chegar nesse futuro, com produto, marca ou serviço, tá? Recentemente a gente publicou um texto a respeito dos lobos de Yellowstone. E eu acho que esse texto é uma síntese muito bacana sobre qual que é a ideia de inovação e naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente pensa. E como a gente implementa a questão do ISIS. Eu acho que vale a pena ler, porque nesse artigo pequenininho a gente consegue mostrar quais os reais benefícios que você tem num ecossistema equilibrado, estruturado, quase simbiótico, tá? Então eu acho que vamos parar por aqui. Esse é o primeiro vídeo da série. Vamos ver qual vai ser a velocidade que a gente vai conseguir produzir, editar e subir esses vídeos para vocês. E eu vou pedir um favor para todo mundo, para quem gostou e para quem não gostou. Comente, critique, sugira ideias, aponte problemas. Uma das maiores sacadas do processo de inovação é ter a necessidade de crítica, é ter a necessidade que ele seja criticado, tá? Independente se com subsídio ou não, mas que ele seja criticado, que seja visto por pessoas com visões diferentes. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer com as pessoas aqui dentro, que é o seguinte, às vezes a gente fala de ponto de vista, né? Só que pensa da seguinte maneira, você tem uma vista, certo? Essa vista está inserida num contexto de 360 graus. Você tem a vista 360 graus ao redor dela. Se você tem um único ponto de vista, você nunca vai ter a representatividade real dessa vista, porque você precisa dos 360 pontos. E é justamente por isso que a gente fala que inovação precisa de multiplicidade, multidisciplinaridade. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo da série. Espero que vocês gostem. Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, dá dislike no YouTube. Tanto faz, tá? A gente quer levar a ideia de inovação para você e quer mostrar o que dá para fazer no mercado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Um abraço. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.